Abra aí conosco então as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 30 ao 44. Aqui a Bíblia fala a primeira multiplicação de pães e peixes. Então abre as vossas Bíblias e eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Jesus lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Inclinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe eles: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele disse: quantos pães tende aí? Ide ver. E sabendo eles que, e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e os fizeram repartindo-se de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando os pães e havendo dado, e também os peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo, distribuíram aos discípulos para que distribuíssem a todos, e repartiu também os peixes. Todos comeram e fartaram-se, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Irmãos, um texto bastante conhecido de todos nós, multiplicação de pães e peixe. Jesus fez esse mesmo milagre por 2 ocasiões, mas eu não quero ficar aqui preso a essa questão dos pães e os peixes. Eu quero apenas, e até coloquei aqui um texto sobre a meditação. Eu coloquei aqui: ande com Jesus e ele suprirá as suas necessidades. Então, irmãos, quem está andando, quem está crendo em Jesus, crendo na palavra, ele tem que ter essa certeza, esta garantia na sua alma, no seu espírito, de que andando com Jesus, as suas necessidades serão supridas. Filipenses capítulo 4, verso 19, diz que o apóstolo São Paulo, ele diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá a cada uma de vossas necessidades por Cristo Jesus. Então as nossas necessidades em Cristo, elas serão supridas em glória, através de Jesus. O Senhor Jesus mesmo, ele falou lá em Mateus capítulo 26, ele disse a partir do verso 26, ele diz: não andeis ansioso ou inquieto pela comida, porque se nós olharmos os pássaros, ele diz: vede os pássaros que não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e todos os dias o vosso Pai Celeste os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que os pássaros, afirmou Jesus. Então, irmãos, nós precisamos sim de ter a nossa alma alimentada. A palavra de Deus, ela é alimento espiritual, ela tem que ser alimentada com esta certeza. Porque se não for assim, nós vamos divagar em pensamentos, em preocupações. O Senhor diz que devemos ter uma fé que nos venha manter. Eu pregando, eu disse que vida abundante, não sei se eu disse ou escrevi, vida abundante nós temos que ter dinheiro suficiente para comprar o que é necessário para comer. Lugar para nos abrigar, para estarmos amparados de qualquer perigo, temos que ter casa. Família para nos amparar nos relacionamentos, porque somos seres sociáveis e que não podemos viver sozinhos, precisamos dos outros. E temos que ter resumidamente, temos que ter um nível de conhecimento de Deus e um nível de fé que nos liberte do medo.
Então, se você é uma pessoa que vive apavorada, assombrada, com medo de tudo e de todos, você não tem vida abundante, ainda que seja uma pessoa rica. E há pessoas assim, há pessoas que têm muito dinheiro. Eu conheci uma mulher, ela fez parte dessa igreja, não estou aqui para criticar, eu creio que ela não está sozinha nisso, mas aquela mulher, ela tinha um bom plano de saúde e toda semana ela ia no médico. Um dia o médico disse para ela: minha senhora, pelo amor de Deus, me deixa cuidar dos doentes, porque a senhora está toda semana me tomando tempo, a senhora não tem nada. Tem gente assim, ele dá um espirro, ele já acha que ele está com gripe, ele tem que ir para o médico. Ô, irmão, Deus nos criou como seres potencialmente capacitados e habilitados, inclusive com estrutura biológica para suportar problemas. Aonde você for, você se adapta. Há pessoas morando lá na Sibéria, em temperaturas de 35 graus abaixo de zero, estão vivendo. Há pessoas lá na África, a 40 graus acima de zero, e estão vivendo. O ser humano é um ser versátil, eclético e adaptável ao meio. Agora, o que nós precisamos é aprender que Deus nos deu estas habilidades. Porque senão nós vamos ficar com medo de tudo e de todo. Não tem como, irmãos. Se você é uma pessoa insegura, medrosa, você é uma pessoa insegura. Os inseguros são também tímidos e covardes, e a Bíblia diz que isso é pecado. Então, amado, eu quero dizer para você e também para mim que nós temos que ter um nível de fé que nos liberte, acima de tudo, desse tipo de preocupação, dos medos. Mas peraí, pastor, medo não é um sentimento que faz parte da nossa natureza? Faz parte, e até certo ponto é benéfico. Porque se não houvesse em nós um nível mínimo de medo, nós seríamos irresponsáveis e inconsequentes, como é uma criança. Uma criança chega na beira de um poço, ela é capaz de cair dentro porque ela não tem medo. Ela não tem noção de perigo. Então, um pouco de medo nos dá noção de perigo. Mas excesso de medo é algo diabólico, coisa da qual nós devemos nos livrar. Então, Jesus, ele estando comigo e eu com ele, ele vai suprir as minhas necessidades. E a Bíblia diz em glória. De que maneira? De forma eficiente. Não é de uma maneira que eu vou ter ali um paliativo. Quem nos dá paliativo são os homens. Os homens nos dão migalhas. Resolve os nossos problemas em parte. Mas Jesus resolve de forma eficaz e definitiva. Então, queridos, vamos lá. Vamos seguindo aqui para as nossas considerações. Jesus era uma pessoa, verso 32, Jesus e os seus discípulos eram uma pessoa tão preocupada, se é que assim podemos dizer, ou tão interessada em resolver o problema das pessoas, que ele não tinha tempo nem para si mesmo. Então isso prova o quanto ele ama pessoas, o quanto ele nos ama. O verso 32 nos diz assim, verso 32, então foram a sós no barco para um lugar solitário. Verso 31, ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo sequer para comer, tendo em vista a preocupação que ele tinha com as pessoas. E a palavra diz que Jesus não muda. Lá em Hebreus está escrito que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, tanto quanto ele se preocupou quando aqui esteve, ele se preocupa hoje e agora com a sua vida, com a minha vida, com aquilo que necessitamos. O que nos falta é crer, é confiar, é entender que se o Senhor for o nosso pastor, como disse Davi, nada vai nos faltar. Mas peraí, pastor, vai faltar? Vai, mas ele vai suprir. É isso que o Salmo quer dizer. Verso 34, a necessidade maior do ser humano, antes de tudo, irmão, Jesus trabalhou com, como a gente vê lá na Bíblia, com didática, com dinâmica, mas ele trabalhou antes de tudo com metodologia. O que é isso, pastor? Ele não inverteu os valores, nem as prioridades. Se ele mesmo disse, e o primeiro mandamento da Bíblia é voltar-se para Deus com força, com entendimento, com alma, não é? Jesus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de qualquer outra coisa, e fazendo isso, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando Jesus aqui esteve, ele detectou como necessidade primária, principal, a primeira, não a única, mas a profícua, a primeira necessidade do ser humano, não foi de ter dinheiro, não foi de ter curado, não foi de ter emprego, não foi de ter família, não foi de comer ou beber, que parecem necessidades tão óbvias e claras. Não, a necessidade maior que Jesus viu nas pessoas foi de terem uma liderança.
foi de ter um pastor. Ele diz lá em Mateus capítulo 9, verso 36, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque as identificou como estando exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E disse aos seus discípulos: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros ou pastores para a sua seara, porque a seara é grande e os cearenses, os ceifeiros, os trabalhadores, os pastores são poucos, e os poucos que têm, não têm coragem para trabalhar. Até que tem bastante cearense, mas com vontade de pegar no batente, são poucos, não é assim? Servos de Deus dentro da igreja tem um monte deles. Me perdoe aqui a brincadeira, né? Aqui na igreja nós temos bastante cearenses, e graças a Deus que os daqui querem fazer alguma coisa. Mas está cheio de obreiros de Deus aí, de pessoas, né? De crentes, que sob o auspício de não ter essa ou aquela virtude, ele diz que ele não é capaz. Irmãos, sempre nós vamos ser incapazes de fazer alguma coisa. Esse texto mostra. Quando Jesus disse que nós vamos dar de comer para este povo, alguém disse como? Esse texto está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Um deles diz assim: compraríamos porventura 200 dias de salário de serviço de um homem para dar um pedaço que seja de pão para esse povo? Não temos esse dinheiro, não temos essa condição. Então eu quero dizer para você que seja o apóstolo São Pedro, São Paulo, São João, ou qualquer outro homem que passou por esta terra, por maior que nós os consideremos, ele não tem condição, tanto quanto eu e você, e nenhum de nós temos condições de fazer nada no reino de Deus, se ele não estiver nos ajudando. Porque muitas de nossas mazelas, elas só serão dirimidas ou eliminadas através de um milagre. E eu pergunto: quem de nós pode fazer milagre ou sabe fazer milagre? Vocês sabem? Você sabe? Eu não sei. Ah, pastor, você não sabe fazer milagre? Não, até hoje nunca fiz nenhum. Já vi Deus me usar para fazer muitos, mas quem fez o milagre foi Jesus, foi o Espírito Santo. Eu mesmo só emprestei a boca e a mão. Só fui lá, orei, ungi, muitas vezes Deus fez a cura. Mas eu mesmo não podia fazer aquilo, como você e qualquer outro não pode. Então, querido, não tenha esse medo de que eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Porque Jesus diz que tudo se torna possível àquele que crê. Então, se nós não podemos nada, é porque estamos crendo pouco. Mas se crermos, vamos poder. Então, a necessidade que Jesus encontrou aqui, a mais elementar, a mais óbvia, parecia ser de comer, beber, vestir e outras coisas, de ser curado. Não, Jesus disse que era de ter uma liderança. Pastor aqui, Jesus se referindo, ele usou figuras de linguagem, né, parábolas, coisas físicas para ilustrar fatos espirituais. Então, Jesus identificou as pessoas como exaustas e aflitas, como uma ovelha que não tem pastor. Aqui no texto, no verso 24, está escrito: ao desembarcar, viu Jesus grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, que não tem um guia, que não tem uma liderança. Uma ovelha que não tem um pastor, ela é vulnerável. Ela está à mercê do lobo, do leão, do devorador, de morrer de fome, na tempestade, de cair num buraco e não ter quem a resgate e tudo mais. E uma vida sem direção, sem liderança, da mesma forma. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 3 e verso 5, diz: naquele tempo, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que os ensinasse na lei. Verso 3 de 2 Crônicas 15. E o resultado está lá no verso 5. Não havia paz, nem para o que entrava, nem para o que saía, mas muitas perturbações e dificuldades sobre os povos daquelas terras. Irmãos, um lugar em que não há boa direção, não há pastoreamento, apacentamento, o que vai imperar em primeiro lugar é a falta de paz, é o conflito, é o caos, é a guerra. Por isso Jesus diz que nós precisamos ter uma liderança sobre nossas vidas. Está escrito lá em Provérbios capítulo 11, verso 14, que se não houver sábia liderança, o povo cai. Mas quando há líderes sábios, o povo prospera. Porque o líder sábio provê segurança.
Então, irmãos, o povo precisa de liderança. O povo não anda sozinho, o povo precisa de liderança, tanto quanto a ovelha de pastor. Primeira liderança que Deus coloca sobre nossas vidas são pais e mães. Por que nós temos esta sociedade fragilizada, degenerada, envolvida com todo tipo de situação que, a olhos humanos, à luz da palavra de Deus, quase sempre está errado? Por que temos? Porque nos falta modelos. Aonde, no primeiro lugar em que deveria existir? Em casa. Não temos pai, não temos mães, não é? Muitos de nossa sociedade são filhos de casais separados. O pai está em Fortaleza e a mãe em Porto Alegre, a 5.000 quilômetros de distância. E o cidadão está por aí, enfrentando todo tipo de situação e não tendo um modelo. Irmão, o pai, eu sempre falo isso, eu tive um pai muito duro, muito ruim, por vários aspectos. Mas glórias a Deus pela vida daquele homem, porque eu aprendi tantas coisas com o meu pai, coisas que eu devo repetir. Ele tinha caráter, era um homem que tinha uma palavra, ele não precisava assinar papel para dizer que ia fazer. Se ele disse que ia, se ele não fosse, ele estava morto. Mas se tivesse vivo, ele não falhava, porque meu pai era um homem de caráter e de palavra, coisa que muitos de nós crentes aí não temos. Fala um monte de coisa e não faz coisa nenhuma. Meu pai tinha caráter, mas era um homem muito duro. Então o que eu aprendi? A imitá-lo no que ele tinha de bom e a imitá-lo também no que ele tinha de ruim. De que maneira? Fazendo? Não fazendo. Aquilo que ele fez que não foi bom nem para ele e nem para mim, eu evito. Isso é sabedoria. Quando eu olho para a Bíblia, é isso que eu vejo lá, as qualidades e os defeitos dos homens de Deus. Por que Deus colocou ali? Porque exatamente para mim aprender com as duas. Eu aprendo a fazer o que os servos de Deus fizeram de bom, para ter o galardão, a recompensa que eles tiveram. Eu evito fazer o que eles fizeram de errado, para não ter a punição, o castigo, o prejuízo, a perda que eles tiveram. Nós aprendemos com as duas coisas. A Bíblia é uma espada de dois gumes. Então, amados, nós aprendemos. Então, voltando aqui à questão de que nós precisamos de liderança. Nós temos, às vezes, lideranças fracas dentro da própria casa. Como eu disse, a ausência de pai e mãe. Outros têm pai e mãe, mas os pais estão tão assoberbados, enxapurdados aí, em tantos trabalhos, que não tem tempo para os filhos. Eu quero dizer, irmão, nenhum sacrifício, ainda que seja para te tornar rico, justifica você perder o tempo e o amor e o cuidado que você tem que ter para os seus filhos. Em especial vocês que são mulheres, eu quero falar inclusive com as mães, porque ao homem Deus deu a ele a obrigação de trabalhar e prover o pão para dentro de casa. Ele é o provedor, mas mulher não é provedora. Mulher é auxiliadora. Peraí, ela não pode trabalhar, pastor? Ela pode. Mas no dia em que ela chegar diante de Deus, ela não vai ser cobrada porque ela não produziu como presidente, como militar, como isso, como aquilo. Ela vai ser cobrada se ela falhou como mãe. Porque Deus cobra aquilo que Ele nos deu, Deus cobra aquilo que Ele nos dá, e Ele nos ajuda a fazer aquilo que Ele nos mandou, viu? Se você não tiver nesse princípio, você vai se meter em muitas confusões. Peraí, pastor, Deus não ajuda eu trabalhar só porque eu sou mulher? Ajuda. Mas se você estiver trabalhando, preterizando, deixando para lá, largando seus filhos, jogado para lá e para cá, em nome de trabalho, você está pecando. E um dia não é pelo quanto você produziu no trabalho que você vai receber galardão. Você vai ser punida pelo quanto deixou de ser mãe dentro da sua casa. Assim como eu e você. Posso ser um grande empresário, um grande líder, não é? Posso ser o general Naamã. A Bíblia diz que o general Naamã era homem conceituado. Era um herói de guerra, porém, vírgula, depois do porém, leproso. Ou seja, ele tinha uma deficiência. E nós, irmão, como pai, se não cuidarmos da nossa casa, dos nossos filhos, por mais que você seja um diretor de qualquer banco, de qualquer grande empresa ou isso, aquilo, você falhou. Você não vai receber o galardão lá de ser o diretor da empresa. Lá você vai ganhar dinheiro. Agora, cobrado por Deus você vai ser por ter jogado os seus filhos, a sua casa, aí no meio da situação, sem prover para eles aquilo que você, como pai, era responsável: educação. Bons pais dão bons presentes aos seus filhos e os ajudam a sobreviver.
Mas verdadeiros pais ou pais sábios entesouram para os seus filhos ou dão aos seus filhos aquilo que ele tem de melhor, o seu maior patrimônio, o seu legado, o seu caráter, as suas experiências. É diferente, é diferente. Deixar muito dinheiro é importante, mas deixar um legado de vida é muito melhor, é muito melhor. Só que aí, voltando aqui à questão das famílias frágeis, o cidadão muitas vezes ele nasceu, ele não sabe nem de onde ele veio, que modelo ele tem para passar adiante. Já começa por aí. Então, querido, mas agora, como homem, como mulher de Deus, eu quero dizer que a sua história muda. Toda história, por pior que ela seja, quando ela chega em Jesus, ela é reescrita. O passado é apagado e uma nova história começa. Então, se é o seu caso, se é o meu caso, eu tive um pai muito ruim, mas hoje eu tenho um Deus muito bom. Então eu glorifico a Deus, até perdoo meu pai, coisa que eu demorei algum tempo para entender. Depois eu percebi que o meu pai não causou mal maior a ele mesmo do que a mim ou do que a outro. Não é assim que funcionam as coisas? Quando nós não sabemos fazer as coisas, a primeira vítima dos nossos erros somos nós mesmos. Então, amados, pense um pouco nisso. Deus, ele é bom. Então, não importa que nível de cultura ou de atitude que você teve até aqui, em Cristo, um novo recomeço lhe é oferecido, lhe é franqueado. Então, vamos seguindo aí para as nossas considerações, não é, irmão? Nós precisamos, sim, de entender que precisamos de liderança. E a melhor liderança que nós temos é o Senhor em nossas vidas, né? Davi, ele disse num dos seus salmos que entre todos aqueles que me auxiliam, em primeiro lugar está o Senhor. Ele tinha muitos auxiliares, mas o Senhor era o primeiro. No Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor. É Ele quem me leva aos pastos verdejantes e me guia até as águas de refrigério. Então, Davi tinha esse conceito que eu e você devemos ter. Caminhando aí, aonde não há liderança, irmão, o povo perece. O primeiro lugar em que nós estamos vendo as pessoas perecerem, como eu já disse aqui, é dentro da sua própria casa. Por falta de quê? De pais, ou às vezes mesmo tendo, eles não têm uma presença na educação dos filhos. Irmãos, quem tem que educar os seus filhos não é a escola. A escola vai informar os teus filhos, tá bom? Educar é você. Isso é missão de pai. Porque educar passa pela disciplina. Está lá escrito. Se ele precisar levar umas pancadas, ele tem que tomar. É assim que Deus faz comigo e com você. Se você é um cara ruim, Deus te deixa ficar doente, Deus te deixa passar necessidade, porque é no meio desta dor que Ele vai tocar na tua ferida, vai tocar nas tuas mazelas para te libertar delas. Agora, lá fora não, lá fora ninguém pode te bater. Não tem, até a Constituição hoje proíbe. Professor, no meu tempo, dava reguada em aluno, hoje não dá mais. Mas o pai estão querendo proibir porque nessa sociedade de tontos que nós temos aí, ancorados em constituições, muitas vezes a maior parte dela podre. Tem coisa boa na Constituição? Tem, mas tem coisa ali que devia estar na lata de lixo, e nós estamos aplaudindo quem aprovou aquela bestialidade. Uma delas é essa, que o pai e a mãe não têm o direito de disciplinar o seu filho. Não disciplina o teu filho não, que ele vai virar um delinquente, a polícia vai bater nele depois. Ou o bandido. Outro dia eu estava vendo no celular, pegaram uma moça no Rio de Janeiro, bandido. Botaram ela com as mãos amarradas no chão, mas deram tanta cacetada nos joelhos, na sola do pé, no corpo, e ela, ai moço, pelo amor de Deus, eu já aprendi, eu já sei, mas foi pancada de quebrar a costela. Porque você que é pai, você que é mãe, quando corrige, você corrige com amor. É como Deus, quando Ele te corrige. Agora, quando é o traficante lá, ele não te corrige com amor, não. Não fez do jeito dele, paga com a própria vida. Então, irmão, nós temos que entender isso. Estamos num mundo que não respeita a dor nem o sentimento de ninguém. Quem respeita isso é o Senhor Jesus Cristo, que veio a esta terra, morreu para nos dar uma vida de liberdade. Então você e eu e toda esta humanidade deviam entender isso. Ninguém precisa estar debaixo da escravidão ou do jugo de quem quer que seja, porque Jesus Cristo já quebrou as correntes que nos prendiam a um jugo maligno e que nos promovia ou que nos provia uma vida de derrota e de fracasso. Hoje Ele mudou tudo para nos dar vida e vida com abundância. Então, amados, vamos seguindo aí.
Nós, como crentes, nós temos uma missão também. Nós somos conselheiros também, não é assim? Somos pastores também. Não estou dizendo só quem tem o cargo, quem foi ungido, pastor, tem uma igreja. Não, todo crente. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é isso, pastor? Dispenseiro da multiforme? Dispensa era aquele cômodo da casa em que se armazenavam os alimentos. O dispenseiro era o mordomo que tinha a chave, cabia a ele, quando faltava, ele colocar lá dentro, comprar com o dinheiro do dono, não é? Como eu e você, quando nós vamos fazer alguma coisa no reino de Deus, temos que fazer com o recurso que Deus dá. Vamos orar pelo doente, não vamos curar pela nossa virtude, mas pela virtude do Senhor. Vamos pedir um milagre, vamos pedir para Ele. Então nós somos esses que têm acesso à dispensa para favorecer os demais que estão na casa. Então a missão minha e sua é esta missão de pastorear vidas, de cuidar delas, de apacentar. A missão de um pastor é de proteger. No aprisco também pode ser entendido como curral, o lugar em que o pastor leva as ovelhas à noite para elas pousarem debaixo da cobertura, num cercado, aqui onde ela está protegida da tempestade, aonde ela está cercada, protegida também do leão, do lobo, de qualquer animal feroz. Irmão, este aprisco é a igreja. Quando nós estamos na igreja, nossa liderança primordial, ela vem do Senhor. O Senhor é o nosso sumo pastor. Depois, há pessoas aqui, homens, mulheres, o pastor, os diáconos, os obreiros, tudo dispostos, né, ou estabelecidos por Deus, como diz Efésios 4, para orar por nós, para interceder por nós, para ir em nossa casa, para nos, de alguma forma, nos ajudar a caminhar. Então, esta missão, esse aprisco, onde nós somos amparados, protegidos e ajudados, é a igreja. Depois, era dever do pastor alimentar as suas ovelhas, levá-las, como disse o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Está falando do alimento. O alimento aqui é a palavra. Então, quando eu tenho Jesus como meu pastor, ele cuida da minha casa, cuida do meu trabalho, cuida da minha família. Eu estou no aprisco de segurança que é a igreja, aonde ele trabalha. Eu faço parte desta igreja. A igreja não é apenas as paredes. Como um cidadão da igreja, onde eu estou, ele me defende, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Não é assim? O alimento vem da palavra. E o refrigério, né? Ele diz assim, refrigere a minha alma, ele me leva para junto das águas tranquilas. Fala mais do que da palavra, a palavra também lava, limpa e refrigera, mas fala do Espírito Santo de Deus, não é? Jesus diz assim, no último dia, o dia da grande festa, Jesus falou, né? Diz que naquele dia da última grande, o último dia da grande festa, festa dos pães asmos da semana, ali a semana da Páscoa, diz que eles tinham um ato de tirar água, ato que vem lá do Velho Testamento, e derramava na terra perante ao Senhor. Era um gesto físico, mas que profetizava fertilidade para a terra, porque a água molhada, ela produz, a água na terra molhada, ela produz, a terra seca não produz nada. Então o pessoal ali despejando aqueles tambores de água, aqueles potes de água na terra, no último dia da grande festa, o Senhor tomou a palavra e disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas jorrarão ou fluirão do seu interior. Aí, verso 38. O verso 39 diz o seguinte, falava ele do Espírito Santo, que haveria de receber aqueles que nele crescem, porque até então o Espírito ainda não havia sido derramado, porque Jesus não havia sido glorificado. O que quer dizer isso? Jesus não tinha ainda subido ao céu e não tinha vindo o batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, olha lá, nós temos o aprisco, a igreja. Temos para proteger, para nos dar segurança, para pessoas nos ajudar quando precisamos. Nós temos a palavra que nos alimenta, o pasto verdejante. Nós temos a água de refrigério fluindo do Espírito Santo para dentro de cada um de nós e fluindo de dentro de nós para as vidas que nos rodeiam. Então essa é a missão. Verso 35. Eu quero dizer aqui uma coisa para você e também para mim. Eu não sei qual é o momento ou por que momento você está passando.
Mas, ainda que você esteja num momento difícil, um momento de deserto, está aqui escrito: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Eu quero dizer para você, irmão, na presença do Senhor, nenhum lugar é deserto e nenhuma hora é avançada. Todo tempo é tempo de bênção e todo lugar é bom lugar. O que torna o lugar bom não é o clima. O que torna o lugar bom é a presença de Deus com aqueles que nele crê. Se não me falha a memória, é o Salmo 107 ou 105, que o Senhor diz, a partir do verso 30 até o 34, ele diz assim: eu transformo o deserto em um lugar, em mananciais de água, para abençoar o justo que por ali passar. E ele fez isso. Quando Israel andou pelo deserto, Deus supriu. Fez brotar água, fez fluir água de rocha, de lugares em que não tinha água. Mas o mesmo texto continua dizendo: mas eu transformo o manancial em um deserto inóspito e salgado, uma terra que não produz nada pela maldade daqueles que ali habitarem. Então quem transforma o lugar, irmão, é Deus. E ele transforma pelo merecimento daquele que por ali passar. Então, aonde você estiver, se você está com Deus, o que é que você merece? A bênção de Deus. Ele vai transformar o lugar, ele vai mudar o clima, ele vai fazer as coisas acontecerem, porque Deus não está preso a lugar ou a circunstância, ele é Deus em todo lugar. Quem criou o mar, o oceano, foi Deus. Quem criou o deserto, Deus também. Ah, não, pastor, a ciência fala que o deserto vem por isso, não. A ciência tem até o seu ponto de vista, mas quem criou todas as coisas foi Deus. A Bíblia diz isso. Então, querido, não importa, não sei o que está acontecendo na sua vida, nem por onde você tem andado, mas eu quero dizer que se você estiver andando com o Senhor, a sua vida está no ponto de bênção e não no ponto de derrota ou de fracasso. O verso 37 nos mostra aqui mais uma missão que também nós temos, né? A missão de alimentar esta humanidade, e não apenas de formas físicas. Aliás, muito mais de forma espiritual do que física. A missão da igreja não é a missão da promoção social que a prefeitura tem. A prefeitura tem um departamento chamado de promoção de assistência social. Então, ali eles dão remédio, ali eles dão comida, ali eles dão uma opção de coisa. A igreja pode fazer isso? Pode. Se tiver condição e nela tiver necessitados, pode. Mas não é essa a missão primária, a principal, como eu sempre digo, a profícua da igreja. A mensagem fundamental e essencial da igreja é pregar o evangelho, é alimentar a alma e não corpo. Porque a comida do corpo acaba. Come hoje, amanhã está com a barriga vazia. Agora a alma alimentada hoje, ela vai estar alimentada amanhã e vai estar alimentada sempre. Amós capítulo 8, verso 11... O Senhor, usando o profeta Amós, diz assim: eis que vem dias em que derramarei sobre a terra fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. As inquietações, as dificuldades, as lutas que a humanidade está enfrentando, estão levando elas aos milhares a procurarem nas igrejas o lenitivo, procurar o descanso, procurar o socorro. Infelizmente, muitos batem na porta das igrejas, está parecendo o supermercado da fé. Está vendendo tudo que é quinquilharia que você possa imaginar, menos pregando um evangelho transformador, libertador e curador. É necessário que se pregue, é necessário que se faça isso. Verso 39 e 40 nos diz aí, ó. Então disse-lhe Jesus, verso 37, dai-lhes vós mesmos de comer. Então nós temos que alimentar este povo e alimentá-los com a palavra de Deus. Agora, querido, é preciso entender o seguinte: alimentar as pessoas com a palavra de Deus é a nossa missão. Verso 39 e 40 nos mostra aqui que nós precisamos cuidar de pessoas, preparar o ambiente para que Deus possa operar milagres, né? Vamos falar primeiro, não estamos falando de coisas espirituais, vamos falar então das espirituais. A Bíblia mostra um homem que preparou um ambiente para Deus fazer um milagre. Ele não estava ali precisando de comida, ele não estava precisando de roupa, ele não estava precisando de cura. Ele estava precisando de salvação. Quem era este homem? Capítulo 10 do livro de Atos. Era Cornélio.
Diz a Bíblia que Cornélio reúne todos os seus empregados, toda a sua família, prepara aquela casa para ouvir e manda chamar o apóstolo São Pedro para pregar uma palavra, e eles estavam preparados para ouvir a palavra. Irmão, já pensou? E aí o que aconteceu quando Pedro chega na casa de Cornélio? Sua família, seus empregados, todo aquele povo preparado, ambiente preparado para ouvir. O milagre acontece, Pedro prega, batismo com o Espírito Santo sobre todo aquele povo, todo mundo falando em língua, tendo visão, tendo revelação, recebeu a salvação. Pedro os batiza em água, que coisa linda. Agora, sabe por que isso aconteceu, irmão? Isso foi milagre, não foi? E o maior milagre chama-se salvação. O maior milagre não é dar caminhão de dinheiro, fazer que nem o outro, dar iate, apartamento de 10 milhões, isso não, mas isso é bestialidade. Quem está pregando isso aí precisa se converter e tomar vergonha na cara, porque está iludindo as pessoas. Se você tiver um apartamento de 10 milhões, um iate de não sei quantos milhões, a última coisa que você quer é que Jesus Cristo volte para te levar para o céu. Para quê? Para você perder 10 milhões que você pagou no iate? Então, amados, o que acontece? Vamos ser sábios, vamos ser prudentes. Cornélio prepara a sua casa. Agora, já pensou, irmão, se algum ou alguém começasse a dizer assim: oh, meu Deus do céu, vem esse seu Cornélio aí, todo dia esse cara quer que a gente se reúne para rezar, todo dia esse homem vem falar a palavra de Deus, agora por último ele ainda manda chamar esse tal de Pedro, um judeu aí que eu não sei nem quem é, e agora está aí a gente tendo que aqui esperando esse cara chegar, você acha que se fosse assim, Deus tinha feito algum milagre? Com certeza, não. Fez um milagre porque o ambiente estava preparado. Todos estavam ali na grande expectativa, prontos, diz Cornélio para Pedro. Estamos todos aqui prontos para ouvir o que Deus tem para nos dizer através da tua boca. Isso foi Cornélio que disse. Mas o que ele disse estava nos corações dos demais. Prova é que não foi só ele que foi batizado com o Espírito Santo, não. Foram todos os que ali estavam, porque todos estavam preparados. Agora, irmão, verso 39 e 40 mostra aqui, como que Jesus faz para dar milagres, tanto materiais quanto espirituais. Olha, então Jesus ordenou a todos que se assentassem em grupos sobre a relva. E fizeram, repartindo o grupo de 100 em 100, de 50 em 50. Irmão, isso aqui, olha, tem algo salutar aqui. Tem algo sério. Grupos de 50 em 50, de 100 em 100, isso era destacamento ou destacamentos militares. Eram os comandantes dos exércitos que subdividia os seus pelotões militares nesses grupos de 50, de 100, não está escrito? O próprio Cornélio, centurião, era comandante de um destacamento de 100 homens, daí a palavra centurião. Um dia na churrascaria, uma churrascaria de gaúcho, nós estávamos jantando, aí o Júlio olhou para aquele gaúcho com aquela calçona frouxa, né, bombacha, e com aquele cinto desta largura, né, que chama, acho que guaiaca, sei lá. Aí o Júlio queria pedir alguma coisa lá, aí ele deu uma assoviada e gritou: ô centurião! Ele achou que centurião era o cara que tinha um cinto dessa largura. Não, irmão, o cara que tem um cinto dessa largura é gaúcho. Centurião é um comandante militar de um destacamento composto de 100 homens. E Jesus manda dividir aquelas pessoas em grupo de 100 em 100, de 50 em 50. Irmão, isso é ordem. Isso é organização. Isto também tem a ver com a paz do ambiente. A Bíblia diz que tinha mais de 5 mil homens, afora mulheres e crianças. Era um grupo grande de pessoas. Eu quero dizer para você que aqui tem algo para nos ensinar. O milagre, ele é confronto com as trevas. Deus quer fazer o milagre, o diabo quer que não haja milagre. Deus quer que você acredite no possível, o inimigo quer que você duvide até do possível. Deus quer fazer o impossível, ele quer que você duvide até do possível. Daí a organização militar, para provar que há comando, que há ordem, que há um exército espiritual por trás daquela organização meramente humana que ali estava. Depois, irmãos, ele disse para aquelas pessoas, diz: mande o povo sentar-se ou assentar-se.
Primeira coisa, quando nós estamos na hora do desespero, da necessidade, da fome ou da doença ou de qualquer coisa, é sermos tomados, invadidos pelo pânico, pelo desespero. Na hora da fome, então, pelo amor de Deus, é um querendo furar o outro com o garfo, não é? Ainda cantamos até aquela música, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não, irmão. Se a farinha estiver diante de Jesus, ela não vai ser pouca. Ah, pastor, mas só um pouquinho, ele vai multiplicar. A farinha que Elias comeu 14 meses, 1 ano e 2 meses, estava numa panela, mas nunca acabou, todos os dias comia. E aqui, mais um caso de milagre de multiplicação. Jesus diz, manda o povo sentar. Sentar significa descansar. Como diz o Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, ou pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu gritei por socorro. Então, querido, olha, não entre em pânico. Se você estiver na sua casa desesperado, o que vai acontecer? Vou perder o emprego, vou pegar o vírus, vou para não sei para... Não sei, isso não vai te fazer bem. Mas se você estiver em paz... Peraí, pastor, vou ficar lá esperando a banda passar, como às vezes a gente fala. Não, não é assim. Não é ficar omisso. É ficar numa expectativa e numa postura de fé, de atitude. Creia e verás o milagre de Deus. E caminhando aqui para as considerações finais, então Jesus nos dá esta lição. Ele não trabalha no meio do pânico, no meio do desespero, no meio da confusão. Quem trabalha no meio de tudo isso é o adversário de nossas almas. Jesus trabalha num ambiente ordeiro, num ambiente pacífico, num ambiente de confiança, num ambiente de paz. Está lá escrito na carta do apóstolo São Paulo, falando ali de dons espirituais, 1 Coríntios 14, ele fala, fazei tudo com ordem e decência. Deus é ordeiro e decente. Onde não houver ordem nem decência, já desconfie se Deus está naquele lugar. Procure trazer as pessoas para a lucidez, para que Deus possa se manifestar no meio delas. Então, queridos, veja você, Deus, para te abençoar, muitas vezes Ele tem que fazer milagres. Quem sabe o que você está precisando aí na sua casa, já não pode ser mais resolvido, senão com um milagre. Não é? Se você tiver uma doença que o médico já disse, essa doença não tem cura. Tem algum medicamento para essa doença que o médico já falou que não tem cura? Não tem medicamento. Então, como é que esse problema vai ser resolvido? Através de um milagre. E assim outras tantas coisas. Então, eu quero dizer para você, onde há fé, onde há corações esperando, como lá na casa de Cornélio, aquele povo esperando, como aqui o povo sentado, o povo não sabia o que Jesus ia fazer, mas estava em obediência. Quem obedece a palavra, irmão, compreende. Tem coisa na Bíblia que está escrito, o que faço eu agora não compreendes, compreenderás depois. Jesus manda aquele povo sentar, manda os discípulos mandar que eles assentassem, eles sentaram. Para quê? Não sei ainda. Mas a palavra de Deus falou que é para a gente assentar, vamos assentar. A palavra de Deus falou que é para a gente confiar, vamos confiar. A palavra de Deus mandou que é para a gente fazer isso, vamos fazer. Não questione. E o milagre vai vir. E o milagre veio, irmãos. Jesus, então, agora, pega aqueles 5 pães e 2 peixes, o que seria comida para uma pessoa, tanto que aqueles 5 pães e 2 peixes estava na marmita, né, trazendo para o nosso contexto, de um cidadão. E ele não levou a marmita para alimentar uma multidão, ele levou a marmita para ele comer. Aquilo era comida para uma pessoa. Houve até quem dissesse, o que é isto? Para tanta gente, como você e eu podemos estar dizendo, o que é isso? O que é que eu faço com esse salário? O que é que eu faço com isso, com aquilo? Irmão, não importa o quanto é o que você tem. É a partir daí que o milagre vai chegar. A viúva disse para Elias, a tua serva não tem aqui, senão um pouquinho de azeite numa botija e um pouquinho de farinha na panela. Elias falou, tá bom, faz um bolinho aí primeiro para mim e traz aqui, porque primeiro você precisa honrar a Deus, tá bom, irmão? Primeiro você precisa confiar em Deus. Dá aquele pão para aquele homem, para aquele profeta, para aquele servo de Deus. Podia parecer pouca coisa, mas se era a última comida que ela tinha, significa que ela não ia comer a última, ela ia dar para os outros. Isso parece pouco? Não, é muito. É a mesma coisa das 2 moedas de 25 centavos da viúva. É pouco? Era, mas era tudo que ela tinha, o que dava para ela comprar pão para comer uma semana. No entanto, ela deu.
Por isso que Jesus disse que a fé dela era maior do que a dos outros, porque os outros estavam dando sobra, ela estava dando tudo que tinha, o seu sustento, assim como fez a viúva, estava dando a última refeição dela e de seu filho. Mas o resultado de quem honra a Deus é por Deus honrado. Ela comeu 14 meses junto com o profeta Elias, ela e o seu filho, e nunca faltou comida, porque quem anda com Jesus tem as suas necessidades por ele suprida, é o tema da nossa mensagem. Outro caso também de pessoas que não tinham nada, foi o sucessor de Elias, o profeta Eliseu. Chega até ele uma mulher e diz assim: homem de Deus. Ela não sabia o que fazer, mas era uma mulher de fé. Quem tem fé, irmão? Quem não tem fé ouve o diabo. Ah, não tem mais jeito para você, pula dessa ponte, dá um tiro no ouvido, pula pela janela do prédio e se mata. Esse é o diabo que está falando. Mas quem tem fé vai ouvir o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer: procura alguém que conheça Deus, vai orar com ele. Vai orar com ele. Então aquela mulher foi até o profeta Eliseu. Eu até acho que ela não esperava que Eliseu fosse pagar a conta dela. Sabe por quê, irmão? Via de regra, profeta não era homens ricos. Profeta largava tudo que tinha para trás e passava a viver dos outros, né? O Elias comeu na casa da mulher, porque ele não tinha outro lugar para comer. O Eliseu, sucessor de Elias, a mesma coisa, ele não tinha dinheiro. A viúva não foi até aquele homem esperando que ele pagasse a sua dívida, mas esperando que ele, como homem de Deus, orasse a Deus e Deus desse uma direção. Irmãos, isso é importante demais. Procure pessoas, homem, mulher de Deus, vá orar com ele, porque Deus vai falar. Então aquela mulher fala para o profeta: ai, homem de Deus, aconteceu uma tragédia. Meu marido, teu servo de Eliseu, por quê? Porque Eliseu era um grande profeta e aquele homem era um homem de Deus também, o marido dela. Era um homem temente a Deus, e os profetas, via de regra, tinham autoridade sobre, como o pastor tem às vezes a ascendência sobre a sua igreja. Então disse: o meu marido, teu servo, ele morreu, e ele deixou uma dívida. E lá no Velho Testamento tinha uma questão: se você tinha uma dívida e você não a pagasse em tempos aprazados, o credor podia tomar a sua vida como escravo, ou a vida de seus filhos, para pagar a dívida. Foi o que o credor daquele falecido ia fazer. Diz: meu marido morreu, sobraram os meus 2 filhos, e agora o credor vai levá-los para ser escravo lá na casa dele, até que paguem a dívida. Situação da mulher que já tinha perdido o marido, agora era de perder também os 2 filhos. E Eliseu então pergunta para aquela mulher, direcionado por Deus, porque quando você faz uma pergunta para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, a resposta vem de Deus. Ele pergunta para aquela mulher: o que é que tu tens em tua casa? Porque Deus não vai fazer nada para você a partir do que está no bolso dos outros, do que é dos outros, vai fazer do que é teu. Não é da fé do outro, é da tua fé. Não é da ação do outro, é da tua ação. O que é que tu tens em casa? Ela disse: tua serva não tem em casa, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Aí Eliseu disse: tá bom. Peça muitas vasilhas emprestadas. Vasilha naquele tempo não era canequinha não, viu, irmão? Eram tambores. Tambores de 200 litros, de 120 litros. Ela pediu muitos tambores, disse ele. E ela arrumou todos os tambores que a freguesia pôde lhe emprestar. Aí ele disse: traga lá a botija, que tem um pouquinho de azeite. Ela foi lá e pegou aquela botija, que talvez tivesse lá meio litro de azeite ou menos. E ele disse: vai despejando dentro dos tambores. E ela despeja. Encheu um, passa para o outro, encheu todos os tambores. E ela acabava de encher um, ela dizia: põe outro. O filho empurrava outro tambor vazio, enchia. Quando ela disse: põe outro, ele disse: não tem mais tambor. Acabou os tambores. O azeite parou de jorrar, porque Deus não desperdiça o milagre. O milagre é de Deus, mas não é para jogar fora. Mas aí, todos aqueles tambores cheios de azeite, ela pergunta para o profeta: e agora, meu senhor, o que é que eu faço? Ele disse: venda. Azeite era produto altamente valioso, comercial. Venda tudo isto, pague toda a tua dívida e viva com o que sobrar. Olha quanto dinheiro
Qual é o teu problema, irmão? É dinheiro, pastor. Eu perdi meu emprego. Agora eu não tenho dinheiro. A viúva não tinha nem comida, não tinha nada. Mas ela acreditou, o Senhor proveu. Jeová Jireh, Deus proverá. O Senhor proveu. Então, querido, vamos acreditar que nós não estamos sozinhos. Estamos com um Deus poderoso ao nosso lado. Confia no Senhor Jesus Cristo, que Ele veio a esta terra para prover para você e para mim, para suprir necessidades. A maior de todas elas, a necessidade da alma, como eu disse aqui. Ele veio apacentar, pastorear, direcionar, conduzir as nossas vidas. Porque sem a direção dele, nós vamos caminhando para o abismo, não é? Ah, pastor, eu estou... Não, irmão. A direção tem que vir de Jesus, da palavra dele. Ele mesmo diz que um cego conduzindo outro cego, a consequência é que ambos cairão no mesmo buraco. Então não ande pela cabeça de nenhum, não. Meu pai tinha um jargão que ele dizia: quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Não ande pela cabeça dos outros, ande pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas quem falou foi o pastor. Amém. Foi um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ainda assim, dá uma olhadinha se o que ele falou é coerente, não é assim? Paulo diz que ele pregava numa cidade chamada Bereia, e os bereanos, né, os povos da cidade, anotavam o que Paulo dizia, e depois ia conferir nas escrituras se aquilo era assim mesmo. Prudência. A própria Bíblia diz isso: não deis crédito a todo espírito, ou a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Então, irmãos, faça prova. Mas creia, uma vez que você tem certeza de que é Deus no negócio, creia. Faça como Gideão. Gideão fez prova com Deus. Ele disse: Senhor, eu quero um novelo amanhã seco e toda a terra molhada. No dia seguinte ele foi lá, era lama para todo lado, e o novelo no meio lá do lamaçal, sequinho. Ele disse: Senhor, ainda estou com uma certa dúvida, vamos fazer o inverso? Amanhã a terra toda seca e o rolo de lã molhado. O Senhor disse: tá bom. No outro dia ele volta lá, a terra seca, esturricada, e o bolo de lã torcia e enchia jarras de água. Irmão, a Bíblia diz: se você não tem fé, precisa de ter, chega diante de Deus e converse com Ele, que Ele vai te dar. Questione, né? A Bíblia diz: me questione. Agora, questionar Deus tem que ser com sabedoria, né? Você, quando for questionar Deus, você precisa saber que você tem que estar disposto a falar, e Ele vai te ouvir, e depois disposto a obedecer. Porque o Gideão, que tinha medo de tudo e de todos, até então, era o menor, teve que ir para uma guerra só com 300. Bem que ele tentou ir com 32 mil, mas só foi com 300. Por quê? Porque ele fez desafio com Deus. Deus agora faz desafio com ele. Se você está nesse nível aí, quer desafio, pode falar com Deus que Ele vai fazer. Fazei prova em mim. Então Deus aceita ser provado. Só que não é bom provar Deus não, né? É melhor se acreditar no que já está claro aqui do que querer prova com Deus. Mas então, querido, vamos finalizar isso aqui. Como eu disse que o azeite da viúva não derramou, assim que acabou os tambores, parou de jorrar. O milagre do pão também, a Bíblia diz, não é? É que todos comeram e se fartaram e ainda ajuntaram 12 cestos cheios de pedaços de pão. No outro texto, o outro comentarista, ele fala assim, que Jesus diz: ajuntai tudo que sobrou para que nada se perca. Então não desperdice as bênçãos de Deus, tá? Porque, peraí, pastor, o que é melhor? Descer do morro com 12 cestos de pão nas costas? Ou dizer assim: Jesus está aqui, quando falta pão de novo, Ele faz outro milagre, né? Ele faz aí um redemoinho, aparece pão e nós comemos. É melhor que ter que carregar. É melhor que ter que carregar. É assim? Não. E se ajuntem tudo e carregue. Então, queridos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: você anda com o Senhor, eu ando com o Senhor. E precisamos crer, sim, não é? Eu estou esse ano aí, acho que eu vou fazer 34, 35 anos de evangélico. E eu nunca duvidei desta palavra. Já passei momentos difíceis, mas nunca murmurei. E por nunca ter murmurado, as minhas lutas foram menores do que de muitos outros, que ficaram o tempo todo querendo saber o porquê, indo inclusive em profeta. Não quero criticar, mas eu conheço pessoa que todo dia ele estava num profeta diferente, ouvindo cada tipo de coisa, irmão, que só não tem como, porque é assim. Um dia me levou numa profeta, Batista, a profeta, esse meu parente.
me levou numa profeta, ali no Morro dos Andes, na Cordilheira dos Andes, ali aqui na Serra da Cantareira, que nós largamos o carro lá e subimos um top lá, porque o carro não conseguia. Chegamos na casa daquela mulher, ela tinha um bazarzinho. Uma mulher batista, hein? Estou dizendo batista porque é difícil batista. O batista, ou ele não acredita em profecia, ou então ele tem alguma ética para acreditar. Aquela nem uma coisa nem outra. Aí chegamos lá, ela me botou dentro do provador de roupa. Provadorzinho com aquela... Sentei ali naquele provador, ela puxou a cortina, fechou. Eu e ela ficamos ali, ela fez uma oração. A oração até que ela orou. A oração era oração. Acabou a oração, nosso problema era financeiro. Estávamos numa luta, nossa empresa arrebentada, indo à falência. O que nesse país aqui é uma realidade, que se a gente não vigiar, está sempre assim, porque nossos políticos são muito bons para nos atrapalhar e muito pouco bom para nos ajudar a sair do buraco, onde eles nos metem, nos colocam. Aí, amados, depois de toda aquela profecia, eu até então, achando que estava tudo bem, ela disse assim, eu vou te ensinar uma coisa. Você vai chegar lá dentro da sua empresa, você vai pegar um copo com água, vai pegar uma folha de louro, aquele que a gente põe até no feijão, e você vai enfiar, vai nos 4 cantos da empresa, tá? Você vai enfiar no copo com água e você vai salpicar, espalhar água. E vai dizer assim, vai louro, vem louro, vai louro, vem louro. Você vai nos 4 cantos da sua empresa. E depois você vai me dizer se vai ou não vai aparecer dinheiro. Ô irmão, eu estou precisando de quê? De oração ou de simpatia? Acabei de me libertar de tudo que é capeta, me vem essa mulher agora me mandar pôr capeta dentro da minha empresa e eu ia ganhar dinheiro com isso? Mas é o que acontece com muitos de nós. Por quê? Porque não sabe fazer, como eu acabei de dizer, sentar e esperar confiantemente no Senhor. Espera, irmão. Porque se você tiver postura, Deus vai te falar dentro da sua casa, em cima da sua cama, você está dormindo, Ele está trabalhando por você. Não entra em desespero, nem que você seja crente, desespero de buscar. A pessoa que estava fazendo isso, estava buscando. Mas não aquieta o teu coração. Aquieta, de vez em quando procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um vaso que você sabe que Deus usa, é bom, eu faço isso. Mas na hora do teu desespero, você ficar, hoje eu vou lá na irmã, naquilo, vou na outra, vou no outro, não. Isso é inquietação, é ansiedade. Deus não trabalha no meio disso. Deus trabalha no meio de um ambiente ordeiro e de paz. Senhor, eu fui lá, falei com aquele teu servo, falei com aquela outra tua serva, já orei, agora eu estou esperando o teu agir. Aí o agir de Deus vai acontecer. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, você aí na sua casa e eu aqui? Vamos encerrar? Então, o título da mensagem desta noite foi essa aí, ande com Jesus, e Ele suprirá todas as suas necessidades. Então, não duvide do que Ele pode fazer. Está doente, Ele vai curar. Está oprimido, Ele vai libertar. Está necessitado, Ele vai suprir, porque isso sempre vai estar acontecendo conosco. Sempre vamos estar precisando de alguma coisa. Sempre vamos ter problema com dificuldade na área da saúde, na área do dinheiro, nas emoções, no relacionamento. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas se colocamos o Senhor como nosso pastor, pode ter certeza de que Ele vai agir. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero colocar em Tua presença, Deus querido, cada vida que ouviu esta palavra nesta noite. A começar por mim, Pai querido, e estes poucos irmãos que aqui estão, que o Senhor contemple a realidade de vida de cada um de nós. O Senhor nos venha apacentando, em primeiro lugar, o nosso coração, nos dando paz, nos dando plena certeza de que o Senhor está conosco, e o Senhor é poderoso para suprir em glória, através de Cristo Jesus, a cada uma de nossas necessidades. Então, Pai, que as Tuas mãos paternas e poderosas estejam sobre este povo que confia no Teu nome, que o Senhor, que é o nosso sumo pastor, nos conduz a pastos verdejantes, a águas de refrigério. Senhor, nos alimente pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Senhor, use pessoas, ó Deus, da Tua igreja, homens e mulheres que já têm algum nível de comunhão e de experiência contigo, para nos trazer palavras de motivação, de incentivo e de conforto, e que o Senhor manifeste a Tua glória, Pai querido, no meio da Tua igreja. Deus, toma cada família, Deus querido, em Tuas mãos, cura o enfermo,
enfermo, liberta o oprimido e abençoa o necessitado. Abençoa mais uma vez a nossa nação, abençoa cada lar deste país, derrama a tua graça sobre cada um deles, livra-nos, ó Deus, de todo mal, mantenha, Deus querido, a tua proteção e o teu cuidado sobre cada um de nós, e permita, Deus querido, que na próxima semana, Pai, temos uma semana aí por frente, em que a tua igreja ainda não vai poder estar aberta, mas há projetos aí, Pai, no coração dos homens, que para outra semana, a partir do dia 15, já possamos ter a tua igreja aberta. Pai, a tua palavra diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa é a que vem de Deus. Pai, que o Senhor nos dê resposta abençoadora e positiva, a fim de que a partir do dia 15, não mais venhamos pregar a tua palavra para cadeiras vazias, como temos feito nesses últimos tempos, mas pregar para um povo que glorifique e exalte o teu nome. Deus abençoa, dá-nos uma semana abençoada, uma semana de bênção, de vitória. Guarda o emprego daquele que já o tem, abre porta para aquele que está precisando de uma porta de trabalho, sustenta os ganhos, as rendas, abençoa os empresários da tua igreja, supre, como foi pregado aqui nesta noite, as nossas necessidades, porque nós somos o teu povo e confiamos no teu nome. São estas coisas que eu te peço agradecido, no nome santo e bendito de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações com o Santo Espírito de Deus, seja com a tua vida, com a tua casa, com o teu trabalho, com a tua família, com esta igreja e com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, uma boa semana. Para prosperar, se tão somente ouvir a tua voz, Senhor, e te obedecer, todas as bênçãos me alcançarão. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre minha alma a promessa. Declare: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre minha alma a promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Libere um brado de vitória. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre minha alma a promessa. Cante: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre minha alma a promessa é: prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado,
mais do